Você conhece Descende? Já ouviu falar? Ou já cruzou com a igreja com neon, fumaça branca e parede preta? Pois o Descende é uma rede de missões evangélicas norte-americanas que tem a missão de evangelizar a América. O projeto Descende começou a ser pensado em 2016, com um encontro menor chamado Azuzanal. O nome do encontro é referência à Rua Azusa, onde ocorreu um avivamento em 1905, promovido pelo William Seymour, fundador da primeira igreja pentecostal do mundo. É bom explicar o que é avivamento, né? É como chamamos o movimento da igreja, que promove tanto transformação espiritual quanto social. Parece bonito, mas o Descende não tem nada a ver com isso. Seymour se tornou um símbolo da luta antirracista e este não é o caso do Descende, não. Ele surgiu com intenções bem diferentes. Na verdade, ele é liderado por norte-americanos brancos. A primeira edição do encontro aconteceu na Flórida há um ano, e neste ano o Descende chegou ao Brasil. Isso não aconteceu à toa. O Descende é um movimento de massa organizado, que tem o objetivo de influenciar políticos dos países onde atua. No Brasil, o Descende chamou a ministra Damares e o presidente Jair Bolsonaro para sua segunda edição, que ocorreu em fevereiro. Foram 140 mil pessoas ao mesmo tempo que lotaram 3 estádios de futebol: Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Mais de 12 horas de programação e 1,7 milhões de espectadores assistindo em português e 560 mil falantes acompanhando em inglês. Descende Brasil é formado por 7 ministérios, que são uma espécie de coletivos que surgem no meio evangélico para trabalhar com alguns assuntos, como o Ministério de Jovens, Ministério de Missões, o Ministério de Mulheres. Entre eles, temos ministérios que atuam há anos em terras brasileiras e arrastam multidões, como o Dunamis, que tem uma atuação entre universitários, ou Cristo para Todas as Nações, que investe em formação pesada para líderes, e os jovens com uma missão, o Jocum, que atua com a evangelização nos grandes centros e entre indígenas. O Descende, ele faz parte de uma ala evangélica com um discurso individualista e meritocrático, né? Nessas churches, chegamos a ver palestras que têm temas como vencendo a preguiça espiritual. Isso revela como se trata de uma religião desconectada da realidade e só preocupada com a alma. A Dunamis, por exemplo, tem como seu maior objetivo trabalhar com universitários. O curioso é que a Dunamis não se manifestou em nenhum momento diante dos ataques às políticas públicas na educação superior que ocorreram nos últimos anos. Mas o Descende tem uma diferença. Ele tem um apelo entre os jovens porque misturam cultura pop norte-americana em todas as suas ações. Suas igrejas são chamadas de church e tem um estilo de franquia, sabe? Parede preta, fumaça no ar, louvor worship. Louvor worship são aqueles estilos de canções longos que repetem refrão como mantras. Mas posso afirmar que o Descende é uma das maiores tentativas de catequização na América Latina hoje e que reproduz uma lógica colonialista. Essas missões evangélicas com origem norte-americana, que têm como objetivo evangelizar, não são novas. Temos o exemplo da missão Novas Tribos, que não faz parte do Descende, mas é fundada também por norte-americanos. A Novas Tribos foi expulsa de aldeias pela FUNAI nos anos 90, por conta de sua atuação com povos indígenas, e agora tem um ex-missionário em um dos postos mais sensíveis da FUNAI, a Coordenação Geral de Povos Isolados e de Recente Contato. E nós vamos voltar para o Zóia. Não sei como, mas nós vamos voltar. A pessoa vai ajoelhar voluntariamente, adorando, ou vai ajoelhar obrigatoriamente, temendo. A Jocum, que é um dos principais nomes do Descende Brasil, apesar de ter uma atuação há décadas no país como missão e ser referência para uma parte da juventude, tem também um histórico muito complicado quando se trata de evangelização indígena. A missionária da Jocum, Márcia Suzuki, foi expulsa de uma aldeia indígena entre 2008 e 2009, onde sua missão foi acusada de fazer proselitismo e dividir a comunidade Suruahá, no Amazonas. Um relatório da FUNAI dá conta de que a missão escravizou e permitiu a extração ilegal de sangue dos indígenas, extração de madeira e também houve sequestro de crianças. Então, apesar da estética dessas igrejas ser renovada, com neon, paredes pretas e um elemento pop, sua estratégia é antiga, a de evangelizar o Brasil e direcionar a política à direita. Não se engane com as aparências, as pessoas nas churches também têm um aspecto mais diverso. Tem gente com tatuagem, piercings, roupas descoladas, mas o discurso não tem diferença alguma para os fundamentalistas religiosos. É o mesmo discurso, conservador. É exatamente aí que a ala evangélica fundamentalista e conservadora se encontra com a galera do Descende. Só olhar, por exemplo, para a criminalização da pobreza, que consta na obra do pastor que lançou o livro chamado A Máfia dos Mendigos, como a caridade aumenta a miséria. Existe sempre um propósito nessas formas de pensar. O grande propósito é encaixar o pensamento religioso na lógica socioeconômica dominante. Por isso essas igrejas olham para a forma de crescimento ou multiplicação dos seus membros de forma geométrica e seguem a lógica empresarial
com metas e objetivos. Essa missão evangélica, com o espírito do mesmo colonizador que dizimou civilizações, encarnou novamente no Descende e se materializa em lideranças que enchem estádios de futebol e que marcham em direção aos povos indígenas. O Descende prometeu para sua juventude um avivamento, mas não existirá avivamento se ainda existir opressão, racismo, injustiça e perseguição aos direitos humanos. Sabe por que eles miram a juventude? Porque a lógica neoliberal por trás dessas igrejas precisa de uma juventude que seja massa de manobra política mesmo, porque ainda não tem muita formação crítica, então eles até aceitam algumas rebeldias, sabe, inovações na estética para continuar com o mesmo discurso que demoniza os movimentos sociais, que persegue jovens que se posicionam na igreja e silencia líderes que pensam diferente. Segundo a última pesquisa do Datafolha, os jovens evangélicos já são maioria em relação aos católicos, e redes como o Descende fazem parte desse resultado. Como nós evangélicos costumamos dizer, é o envio que tanto se fala entre essa ala da igreja, ou seja, é a mensagem que está sendo enviada para o Brasil com um propósito de consumo, de conversão numérica e de uma adesão econômica que existe no mercado gospel brasileiro. Eles reuniram 140 mil pessoas e deram microfone a um presidente que não valoriza os direitos humanos. E qual foi a mensagem que ficou para o Brasil? Não se discutiu nos estádios, por exemplo, quantos jovens negros são assassinados a cada dia no Brasil. Nem se tocou nos cortes de bolsa de estudantes nordestinos, muito menos em quantas mulheres jovens morrem por conta do feminicídio no país. É como se essa juventude habitasse em outro país, vivesse em outra realidade. Quando nossa prática religiosa nos tira do nosso território e dos problemas que existem nele, surgem desvios. Principalmente quando isso acontece de forma intencional e pensada. É claro que existem grupos de jovens que não reconhecem discursos como o Descende, pois se dão conta que eles não dialogam com a realidade do Brasil. Mas o Descende é uma máquina poderosa. Temos de estar atentos a esses tipos de movimentação. Não só a esses grandes eventos, mas as suas agendas. Eles ajudaram a eleger o presidente do Brasil. E pelo visto, eles já estão se movimentando quanto ao futuro, bem conformados e bem contentes com tudo que está acontecendo por aqui.